Meu nome é Tatiana Batista, prazer em conhecê-los. Sou professora de Direito Constitucional e Direito Administrativo da EMERGE, da Escola da Magistratura, aqui pertinho. E hoje a gente vai se conhecer aqui no Companhia Jurídica para ter aula para esse curso de técnico superior, né? Cujo objetivo é um concurso já para quem já tem a graduação, né? É esse o objetivo do concurso que vocês querem fazer. Muito bem. Como é que eu vou dividir o nosso estudo? Eu quero dividir com vocês, além que eu acredito que a matéria, muitas vezes os senhores já sabem, já estão sabendo, então querem relembrar, mas nós vamos aprofundar. Mas eu quero fazer de uma forma que a gente aprenda, relembre e aplique essa matéria na prova. Porque o nosso objetivo aqui não é puramente acadêmico estudar o direito administrativo. O nosso direito aqui, nosso objetivo, melhor dizendo aqui, para estudar o direito administrativo é a aprovação na prova, no concurso. Então é para isso que a gente vai estudar. Tá? Qualquer dúvida, Tati, não entendi, esse ponto sempre ficou mais difícil para mim, nós vamos repetir. Toda aula é composta de 2 materiais. O resumo da aula, teóricozinho, e exercícios. Por que exercícios? Ora, nós não vamos deixar para treinar no dia da prova. Nós vamos treinar antes da prova. Então, essas provas de concurso, principalmente objetivas, elas têm uma característica muito comum. Pode ser a FGV, pode ser a VUNESP, a CESP. A característica é, as provas são divididas em questões fáceis, respostas rápidas, médias, que você tem que pensar um pouco, de 1 a 2 minutos, e as questões mais difíceis. Então, você não pode perder nas questões fáceis. Você tem que fazer uma prova, saber fazer prova e fazer com agilidade. Então, quanto mais questões nós fizermos antes da prova, melhor. Nós vamos treinar. E meu objetivo aqui também é falar um pouquinho dos peguinhas, das matérias que sempre caem, né? É um mundo de matérias para estudar. Mas as questões, elas tendem sempre a ter uma cobrança por um tema, né? O examinador FGV, ela tem algumas predileções. Esses aqui são os meus contatos. Esse é o meu Instagram, é Tati Santos Batista. Quem usa Instagram pode me chamar lá, porque às vezes é mais fácil. Esse é meu e-mail, prof.tatianabatista@gmail.com. Pode mandar e-mail, podem me acionar o que vocês quiserem. E antes de nós começarmos, eu botei aqui material de aula para nós falarmos o seguinte, o que vocês vão ter, com a munição que vocês vão ter para estudar administrativo. Então, primeiro a lei. Né? Sem a lei, é impossível você fazer uma prova, principalmente uma prova de primeira fase, no qual a letra da lei muitas vezes é cobrada. A administrativa é mais difícil porque nós não temos um código administrativo, só as legislações esparsas. Mas você pode ter aquele código, enfim, não fazendo propaganda, mas da Saraiva, da Ridel, que tem as suas leis administrativas. Algumas leis são imperiosas. A primeiro, óbvio, a Constituição da República. Né? O artigo 5º, o artigo 37, ele todo, o artigo 39, né? Então o artigo 5º, que a gente tem lá, não só no artigo 5º, mas ele traz o primeiro rol de direitos fundamentais. Mas a FGV costuma fazer umas peguinhas, uns trocadilhos com alguns incisos do artigo 5º. Eu vou falar depois, no decorrer das aulas para os senhores, os incisos que devem ter atenção. O artigo 37, porque é a administração pública na Constituição, né? O artigo 39, que é o regime jurídico do servidor público, começa na Constituição, então não é para depois você ir para 8.112. Ainda, ao longo, artigo 40, 41, e vou dar depois as outras dicas do restante da Constituição, mas esses são os artigos mais cobrados. Então, a Constituição, o PAD, a lei do PAD, é a 9784, sempre troco o número dela, 9784 de 99, é muito importante. 8.112 de 90, e ela, a lei lá da licitação e dos contratos, 8666 de 93, não ela toda, mas nós vamos traçar os pontos específicos da 8666 que mais caem. Não são essas as únicas leis, mas é o exemplo que tem, que elas compõem aí em torno de 75% de uma prova da FGV. Tá? Então, o primeiro material que vocês têm que ter é a legislação. Segundo, quem quiser,
uma doutrina de apoio, é sempre bom. Tati, qual que eu uso? O melhor livro é o livro que você lê. Então, você pode ler o livro Manual do Matheus Carvalho, de Direito Administrativo, do Rafael Oliveira. Tem aquele Direito Administrativo Descomplicado, também é um bom livro para você estudar para esse concurso. E sempre tem ele, né? Para mim, é o melhor, do Eli Lopes Meirelles, que é geralmente o que a banca ainda utiliza. Ela utiliza o direito administrativo descomplicado e utiliza o Eli também, para poder fazer questões, tá? Então, a lei, a doutrina e jurisprudência. A FGV não tinha essa característica de cobrar jurisprudência, mas ela mudou há 2 anos atrás e vem fazendo questões de jurisprudência. Os senhores sabem onde pesquisar a jurisprudência? E ter ali, bonitinho? Eu sou old school, então eu leio do site do STF e do STJ. Do STF é mais chato de ler, é mais difícil de ler. Mas existe um anjo na terra, que é o meu amigo Márcio, então você pode ler lá no Dizer o Direito. Vai lá no site do Dizer o Direito e leia, né? Não adianta nesse final de semana você achar que vai ler todo o de administrativo de 2012 até agora, porque é impossível. Você começa sempre do último ano para cá, aos poucos. Acredito que até março vai dar tempo de você ter esse acompanhamento, tá? Uhum. Olha, as últimas sinopses que eu recebi para ler e que servia para dar um norte, e eu não estou fazendo realmente propaganda, mas que eu mais gostei, foram as publicadas pela Ius Podium. Para pelo menos me dar um norte, me dar aquela sensação. É muito importante para você que está estudando para o concurso, dar uma sensação de que eu consegui cumprir uma etapa. Então, os livros de administrativo e de constitucional, por exemplo, não são livros pequenos, né? Então, as sinopses são boas. Ou, em direito administrativo, tem um livro um pouco mais rápido, né, digamos assim, mas com conteúdo, que é Direito Administrativo, do Dirley da Cunha Júnior, da Ius Podium também. Tá? É importante você ter essa ajuda, além da jurisprudência. Tá? Então, acho que é o tríado. Isso não serve para administrativo, para qualquer matéria. Lei, tem a sua doutrina para você consultar, que é importante, jurisprudência e muito exercício objetivo. Claro. A 8.112 cai. Cai. A gente vai ver por que cai. Acredita em mim. A gente vai ver por cai. Ele está olhando assim, você tá maluca aí, tá falando? Cai. Cai porque a gente vai ver a comparação dela com a lei do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Até mesmo porque a gente vai pegar lá o artigo 24 da Constituição. Confia em mim. Qual é o seu nome? Adriano. E quem está assistindo, aguarde por esperar. Vamos ter questões de 8.112 para você ver, né? A FGV pensa assim, dá uma olhadinha lá no edital que nós vamos abordá-la, tá bom? Não hoje, porque hoje, agora a gente vai começar na aula, nós vamos pegar nosso primeiro tema, o nosso objetivo é esgotar o edital, dando ênfase para os temas mais cobrados. Hoje nós vamos falar sobre Estado, sobre governo, sobre administração pública, direito administrativo e os princípios. Nós temos aí 10 questões, o pessoal que vai assistir online vai baixar o material, vai baixar as questões, fazer o download das questões. Nós temos 10 questões recentes, todas da banca, todas da FGV. E nós vamos ver que todas se cobram, eram questões muito próximas de princípios. Então, e mesmo assim, numa prova, você às vezes tem 2 questões de princípios. Então, veja, nós vamos atacar 10 questões de direito administrativo, né? Se 2 forem princípios, olha só, já temos 2 questões boas, né? Um ponto aí é muito importante. Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Então, primeira coisa que vamos falar, Estado, governo e administração. Meus amigos, antes de entender direito administrativo bem e você atuar com a administração pública e ser um servidor público, eu preciso entender sobre Estado. Como esse Estado está organizado? Né? Para que serve? Porque o direito administrativo tem um fim, tem um objetivo, mas ele só existe porque antes eu preciso estudar o Estado. Então, quando eu penso em Estado,
e eu sempre gosto de botar conceitos, porque é assim que é cobrado nas provas, o que é Estado? Pode anotar, que está valendo. Não fica sem anotar, não. Estado, eu posso pensar nele, esse Estado, como uma instituição organizada. O Estado é uma instituição organizada, social, jurídica e politicamente uma instituição organizada social, jurídica e politicamente, que possui uma personalidade jurídica, de direito público, com poder soberano. Tá, Tati, mas isso é tão teórico? Não é, não. Quando eu digo que o Estado é uma instituição organizada social, o que isso significa? Ora, nós temos aqui uma organização de um território, dentro desse território, uma sociedade, meus amigos. Eli Lopes, né, o Celso Antônio, já nos falava. O Estado nada mais é do que organizar esse povo dentro de um território. Então, ele é uma organização social. Esse Estado também é uma organização jurídica, ele se organiza juridicamente. Qual é o estatuto que eu tenho que faz a organização jurídica desse Estado? Só ela, né? Botar o nome atual. A Constituição. Política. O Estado se organiza de forma política. O que significa ele estar organizado de forma política? Primeiro que nós somos seres políticos, eu tenho aqui não só a organização desse Estado e a organização do poder desse Estado,